5 anos em que o mundo parou, mas os setores de eventos e turismo também pararam. Muitas pessoas foram prejudicadas. Muitas pessoas, ao longo desse período, reiniciaram as atividades. Outras trocaram as atividades. Como que está o setor de eventos? Como que está o setor de turismo? A partir de agora, no nosso Business in Connections. Alô, amigo, alô, amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda na nossa estreia aqui no portal WIG, isto mesmo, também no WIG Play, também no canal do YouTube do WIG, além dos canais tradicionais, o Sidney Botelho, na playlist Podcast Business in Connections e também no podcast Business Connections no canal do YouTube. E você que acompanha em todas as mídias, LinkedIn, Spotify, Instagram, TikTok e também Facebook. Seja bem-vindo, muito prazer. Sou o Sidney Botelho e você chegando aqui no portal. Para mim é um privilégio ter a sua companhia e para mim, a partir de agora, você vai conhecer um pouco do Business in Connections. Negócios com conexões, isto mesmo. Então, trago uma carreira sólida de muitos anos vivendo o mundo corporativo, o mercado de eventos e o mercado de treinamentos, fora rádio, TV e também internet. E eu, sem dúvida nenhuma, abro esta nova fase do nosso podcast trazendo um tema: 5 anos pós-pandemia. E a pandemia que fez com que muitos mudassem a sua forma de pensar, negociar, principalmente nos setores de eventos e turismo. E trago para você, no dia de hoje, um dos maiores especialistas do setor. E posso dizer que a construção que ele fez ao longo do tempo é fantástica. Osney Augusto Santos, hoje diretor da CVC Convention de Osasco. Seja bem-vindo e já vou de cara perguntar: como que foi a pandemia para você, meu amigo? Obrigado, Sidney. Prazer estar aqui com você no Business Connections. A pandemia, cara, foi um grande desafio para o nosso setor. O setor de eventos e o setor de turismo, né? A gente foi efetivamente proibido de trabalhar, né? Baixaram-se leis que proibiram a gente de poder ganhar o nosso pão. Então, é um mercado gigantesco, um mercado que movimenta muitos setores, tanto de eventos quanto de turismo. E por conta desta pandemia, a gente passou aí anos sem poder exercer a nossa atividade, mas graças a Deus tudo isso já passou e agora a gente vive os desafios dessa retomada nos últimos anos, de como será o setor para os próximos 50 anos. Então, existiu o antes e o depois da pandemia e agora o que a gente espera é que esse setor evolua e aprenda com o que aconteceu, o setor de eventos e o setor de turismo, e então a gente possa desenvolvê-lo cada vez mais e garantir, então, as melhores entregas, as melhores condições de trabalho para todos e que seja sempre um setores fortes, como são na economia do mundo, aqui no Brasil também. Não, e é muito interessante porque foi em 13 de março de 2020 quando tudo fechou, onde eu mesmo com 4, 5 eventos naquele final de semana e do nada as empresas desesperadas. Vamos ter público? Não vai poder ter público? O que fazer? Devo ou não colocar os fornecedores para executar eventos? E você estava ali justamente no Promagno, que eu não me engano, Isso. Não estou enganado, e com certeza ter esse momento de bloqueio, aquela dor, como que seria? E poucos meses, todo mundo, logo volta. E como você falou, 2 anos praticamente para ser liberado, e um dos maiores eventos que nós tivemos na volta foi a Fórmula 1. Mas ainda, como que foi? Eu sei que nós nos reunimos naquela época tentando falar com o órgão público, a gente se envolveu muito com as leis políticas na época, mas como que você viu realmente o poder público agindo? Você acha que erraram, não erraram? Como que você viu isso? Porque o mercado de eventos não sabia que ia passar por isso.
E muitos empresários não tinham nem estratégias para suprir esta necessidade. Você tocou bem. O ponto é que ninguém sabia como seria, como se desenvolveria, Como agir. e quanto tempo iria durar. Então, eu me lembro bem das nossas primeiras reuniões com os clientes. Então, eventos que estavam programados para final de março, início de abril, pensando, depois de junho nós voltamos. E aí a gente percebeu que o buraco era bem mais embaixo, né? Porque depois começamos a falar em agosto, depois começamos a falar em outubro, isso em 2020, e depois início de 2021, meados de 21, enfim, a gente foi postergando esses sonhos que na verdade o que a gente cria, eventos são sonhos, né? A gente tem o objetivo de entreter as pessoas ou de gerar negócios, gerar conexões entre as pessoas, e a gente foi adiando esses sonhos por bastante tempo. Então foi um grande desafio. E aí, respondendo a tua pergunta em relação ao poder público, eu acho que assim como o setor privado, eles também erraram e acertaram, mas sempre tentando acertar, porque como agir numa situação dessa que é inédita, né? Nunca o mundo tão conectado como era em 2020, como ainda é agora em 25, passou por uma pandemia, né? A gripe espanhola aconteceu num período diferente da história humana, onde as pessoas não estavam conectadas, não viajavam tanto, não interagiam tanto entre os países, e agora não, era um mundo diferente. E como é que agir dessa maneira? Então achei que teve boa vontade de todos os setores, a gente contou com o apoio de grandes políticos, tanto em Brasília quanto no estado e também no município. Eu não vou cometer o erro aqui de ser injusto com um deles, mas eu posso citar o Rodrigo Goulart aqui como vereador aqui no município de São Paulo, posso citar o Carreiras, o deputado federal, Felipe Carreiras. Isso, que gerou então o PERSE, né, que foi o relator do PERSE, junto com outros políticos que trabalharam muito para poder nos ajudar, e a gente o que fazia era pedir ajuda mesmo, né? Porque o que aconteceu foi que nós paramos de produzir, mas as contas não pararam de chegar. Então, os grandes empresários do setor sofreram muito para manter essa roda minimamente girando, e contaram sim com o poder público, e ainda contam com o poder público, porque o PERSE vai até, se eu não me engano, 2026. Tem mais um aninho aí. Isso, exato. Então o PERSE vai até 2026 e a gente, então, ainda conta com o apoio do setor público. Recentemente tentaram revogar o PERSE e a gente conseguiu mais essa vitória pela manutenção do PERSE, que impacta tanto o setor de eventos de forma positiva, quanto o setor de turismo, que é o setor que eu atuo atualmente. Mas, então, sim, houveram acertos e erros também, mas todo mundo tentando se ajudar, né? Num ambiente que era desconhecido para todo mundo. Faz parte. Deixa eu falar para você que o Business Connections, ele tem apoiadores, tem o patrocinador, a Master, a Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes. Também tem a Toye Produções e Eventos, produzindo os maiores eventos de São Paulo e do Brasil. Tem a agência Soul Digital, da Bárbara Fiuza, que cuida de todas as mídias do grupo Sidney Botelho. Também tem a Unielas Marcas e Patentes, registrando a sua marca, garantindo a segurança do seu patrimônio. A Doco Technology, CRM, sistemas personalizados para que você possa alavancar os seus negócios. E também a Toye Treinamentos, realizando os treinamentos e facilitando e aumentando a alta performance da sua equipe. Bem, Osnei, trazendo um pouquinho mais aqui, o que eu quero saber de você você que tem um histórico maravilhoso, trabalhou na São Paulo Turismo e você veio lá do AMB, aquele complexo maravilhoso, hoje está até terceirizado, né? Tem um pessoal que pegou justamente ali o cuidado por mais 30 anos, mas é um histórico, você chegou em um ambiente onde os grandes eventos eram produzidos. E depois você foi para o Promagno, que é um centro de exposição que fica ali na Casa Verde. Aliás, o Promagno já tem 15 anos, 10 anos ou não? O Promagno foi constituído em 2010 enquanto SA, mas iniciou as operações final de 14. Eu fiz esse cálculo porque do lado do meu bairro, eu moro na freguesia do Ó, e sempre passava lá, via aquelas obras e até mesmo no começo até criticava, né, o trânsito que gerava por causa da movimentação, mas realmente é um grande complexo. E aliás, adoro estar lá também.
E vou pausar por aí que vou chegar até a CVC, aonde você está hoje. Você trabalhou praticamente como um concursado e o privado. Comercializar eventos é a mesma coisa ou não? Ah, é diferente, é diferente. A São Paulo Turismo, enquanto gestora do AMB na época, ela tinha o objetivo não só de levar lucro para os acionistas, eram majoritariamente da prefeitura, mas principalmente promover o turismo da cidade de São Paulo, e o turismo de São Paulo ele está calcado, está baseado nos eventos que aqui acontecem. Então, a nossa visão era muito mais de setor público, do bem público, né? E obviamente todo mundo era remunerado por isso, né? Então a gente recebia locação e tudo mais, mas tinha uma visão diferente. Trabalhar no setor privado existe uma outra dinâmica, né? Então a gente busca de fato a questão do lucro, a questão de faturamento. Então a São Paulo Turismo tinha uma visão mais pública da coisa, mais pura até. Pureza, porque às vezes não é aquela questão da pressão da meta, né? Não existia, na verdade existiam metas, é interessante porque mas não tanta pressão. Não existia pressão como era no setor público, é diferente do privado de fato. Mas eu acho que tudo isso está ligado à conexão de pessoas, né? O nome do teu podcast é exatamente, do teu programa, é exatamente ligando as pessoas, e é o que a gente faz, que eu faço desde 2007, quando entrei concursado no AMB, pela São Paulo Turismo. Primeiro, com a melhor... Eu sei que você me comentou pelo histórico do pessoal, depois eu confirmei hoje. Com a melhor nota da época lá. E entrei na área comercial em 2007. Em 2011 fui promovido à coordenadoria, cuidava da captação de novos eventos. E na época a gente conseguiu, por exemplo, trazer a ABAV para São Paulo de forma... que legal. Que seria definitiva. Depois agora ela voltou a ser itinerante, mas ela era itinerante e a gente fez uma negociação para trazê-la de forma definitiva para São Paulo, entre outros eventos, né? A gente trabalhou firme aí para a Fórmula Indy, né, que aconteceu ao redor do AMB. E para mim, esse evento da Fórmula Indy foi uma das grandes invenções, em parceria com a Band, né, na época. Que veio do lado externo do AMB. É um grande sonho do então prefeito Kassab, na época, que deixou nas nossas mãos para operacionalizarmos todas as negociações e até a obra que aconteceu. Então, um grande desafio da Fórmula Indy, mas outros eventos também, como o Rotary Internacional em 2014, um evento que trouxe milhares de pessoas do mundo todo, e o World Skills, que é uma Olimpíada Internacional de Conhecimento Técnico, onde a nossa CBF, vamos dizer assim, seria o Senai. Tá bom. Então, grandes eventos que a gente trouxe enquanto... E fora as bienais, né, do livro. Essas são feiras que acontecem de forma... bimestrais, bianuais. Bienais, exatamente. Mas o ponto é que, enquanto coordenador de captação de eventos, eu buscava outros eventos de fora de São Paulo, e São Paulo concorria com cidades no mundo para trazê-los. E essa era a minha função, então. E depois eu fui a gerente do AMB. Então, comercializava todos os espaços do centro de eventos, já de forma mais ampla. Em 2016, eu fui transferido pela mudança de gestão da prefeitura para o Autódromo de Interlagos, mas aí a distância ficava muito grande da minha casa e eu decidi, então, sair do setor público e fiz um acordo para trabalhar no Promagno. Que show de bola, cara. Essa é a história. Bem, trazendo um pouquinho aqui, Osnei, você estava lá no Promagno, veio a pandemia e, obviamente, a pandemia fez com que muitas coisas mudassem. Sim. Né? E você sair de colaborador para empreender num setor, meu amigo, que a pandemia praticamente fez ali, todo mundo amadurecer. Porque eu acho que a pandemia fez com que nós, do setor de eventos, eu posso falar que eu sou do setor de eventos há quase 25 anos, mais de 8.000 eventos apresentados, mais de 2.000 produzidos, e ao mesmo tempo isso é gostoso, porque você amadurece.
Você não sabe, você pode fazer o planejamento ideal do evento, porém, se o evento vai ser executado por causa de um problema mundial de saúde, cara, não dava para ninguém prever isso daí. Hoje as pessoas eu já tá no meu contratinho lá, se tiver qualquer tipo de situação. E como foi tomar essa decisão para empreender no setor de turismo? Bom, turismo e eventos existe uma relação muito grande, né? Similares, um coladinho no muito outro. próximo. Então, especialmente em São Paulo, onde a nossa praia é o evento, né? Sim, Então a gente traz turistas para participar dos eventos e gerar negócios aqui. Então eu sempre tive ligado ao turismo por conta dos eventos e partir para o turismo de lazer. Isso sim foi um desafio, mas foi uma escolha, né? tá. No fundo, ainda a gente trata e lida com pessoas e realiza sonhos, né? Quer seja na época de eventos, onde a gente sempre trabalhava essa pauta positiva de ou vai ensinar, ou vai aprender, ou vai vender alguma coisa, ou gerar uma conexão maior entre pessoas de um determinado setor. É isso que eventos trabalha principalmente. Uma comemoração, como é o caso de formaturas que você tão bem conhece, e aconteciam tantas, e acontecem tantas lá no Promagno. Então a gente gerava esse tipo de conexão. Ao trabalhar no turismo de lazer, que é para onde eu fui empreender, a gente está também trabalhando a conexão entre as pessoas, mas a conexão entre as pessoas de forma familiar. Sim. Né? Então, é até mais amplo esse laço que a gente trabalha e você mencionou aí no seu último comercial de patrocínios, existe toda uma cadeia produtiva, tanto no setor de eventos quanto no setor de turismo, que trabalha para que essa roda gire de forma adequada e que as pessoas tenham as melhores experiências, né? Uma operadora de turismo como é a CVC, ao qual agora eu faço parte, ela tem esse objetivo, né? Colocar cada peça no seu devido lugar, no seu devido tempo, para que a experiência das pessoas aconteça de forma surpreendente, de forma positiva. E é o que a gente fazia em eventos, e é o que eu também faço agora no setor de turismo, Não mudou muito. de viagens. Vamos entrar na sua situação. Você era um concursado, virou um funcionário privado e agora é empreendedor. Como funcionou o seu cérebro? Porque muda tudo. Você tem uma zona de conforto, da estabilidade, você vai para um mercado que é concorrido, porque olha que você que é funcionário sabe o que eu estou falando, né? É um querendo ali lutar para bater, para ter o seu ganha-pão. Uhum. E agora é o seu ganha-pão como empreendedor. Você é um cara muito guerreiro. Ou você gosta de sofrer, cara? Eu acho que eu não chamo de transição, eu chamo de cavalos de pau que eu dei na vida. Não, e detalhe, você passou em primeiro lugar no concurso público. Você é maluco, cara. De fato, mas eu acho que como a gente chega em todas as profissões, em todos os setores, a gente chega no momento em que a gente quer algo mais, né? Sim. Então, enquanto concursado, no momento em que eu assumi cargos comissionados, como é o termo correto dentro do setor público, eu já não estava dentro de uma zona de conforto, né? Tá. E eu saí lá do AMB como gerente para assumir uma posição em Interlagos e depois ir para o Promagno, né? Então, a zona de conforto a gente vai excluindo na nossa vida, buscando mais coisas. Então, o concurso público ele é muito bom, por um lado, porque ele garante essa estabilidade, mas a realização profissional, ela às vezes fica em segundo plano, porque você almeja novas coisas, novos passos, e ele acaba limitando um pouquinho. E quando você vai para o setor privado, como aconteceu, daí para o Promagno, você abre um novo horizonte, né? Então, entrei lá como coordenador, depois gerente, depois diretor também. Houve essa ascensão dentro do setor privado e depois de diretor de um centro de eventos privado, o que você quer, né? Então, acho que o próximo passo era exatamente esse, de empreendedorismo, mas sim, sem zona de conforto. Zona de conforto não existe nesse setor. O que você está falando é importante, eu vou até falar para o amigo de casa. Muitas vezes, você entender a sua capacidade de tomar decisões. Você tomar decisões é fundamental, porque você é responsável pelo seu sonho, pelos seus objetivos, você é responsável pela sua vida.
Quando você deixa a zona incômoda, ali, incômoda não, a zona cômoda de ser uma pessoa que é concursada, vai para ser funcionário e empreende, você tem que ter não somente o seu conhecimento ali em alta, você ter uma autoconfiança e o principal nesse momento, você tem que ter uma corrente de apoio, que são pessoas te motivando. Aí que está o segredo de tudo. Porque muitas vezes você é uma pessoa que tem família. E justamente a família fica ali na orelha. Olha, você vai arriscar dessa forma, você realmente é o que você deseja? Eu sei por isso, porque todo dia eu tomo uma decisão lá em casa. Vou lançar o Business Connections. Agora eu tô no IG aqui. Cara, para chegar no IG, eu cheguei e falei para as pessoas, não, tenha paciência, nós vamos chegar lá. O Business Connections vai começar e nós vamos executar bem bonitinho. Então é ter paciência. E como que é ouvir as outras pessoas como empreendedor para você tomar uma decisão? A minha conversa é muito dentro do âmbito familiar, Isso como mexe você com o ser mencionou, humano, né? e sim, tem uma santa lá, a dona Sandra, que sempre apoia, né? Sempre Sim. apoia as decisões, mas as decisões também precisam ser pensadas e planejadas. Acho que Tá. o business plan é importante, como você mencionou, e trabalhar com uma empresa sólida, como é o caso da CVC, facilita um pouco. Essa marca, ela traz uma segurança maior para quem quer empreender e para quem quer contratar os serviços de quem está empreendendo. Tá. Então, sim, é um desafio, é necessário que você tenha o apoio familiar, mas é necessário você ter também os pés no chão e necessário você fazer esse planejamento para tomar esse tipo de decisão, porque não é uma decisão fácil, como você falou. Mas zona de conforto nunca foi muito comigo, então... Não, é legal. E trazendo aqui até mesmo, então, esse apoio é importante para o empresário, para o profissional como um todo. Eu sempre gosto de dizer para as pessoas de casa e também para as pessoas que eu faço os treinamentos motivacionais ou o que seja, a primeira decisão é sua. E ao mesmo tempo, como você convencer o outro que é o mais difícil. Porque você tem que convencer pessoas que muitas vezes você vai tirar um recurso para investir em algo que até então não é tão sólido. Você pode ter os clientes, você pode ter os contatos. Vamos falar como empresário, você tem os contatos. Sim. Porém, você não sabe se aqueles contatos serão convertidos em clientes. Aí está o desafio de você chegar para a família e falar, olha, agora eu vou empreender. Não, de fato, precisa ter a confiança dos familiares para poder tomar esse tipo de decisão. E acontece mesmo de você, às vezes, criar um plano e, eventualmente, ele não dá certo da forma como você planeja, né? Mas eu estou feliz porque, no meu caso especificamente, a confiança dos meus contatos, da minha carteira de clientes, do meu relacionamento, do meu networking, ela aconteceu de forma muito imediata. Então, muitos dos meus clientes que contratavam serviços no AMB ou no Promagno, ou forneciam serviços para o AMB e para o Promagno, passaram então a contratar viagens para suas famílias através da minha CVC. Então foi bem positivo, assim, mas de fato a gente nunca tem certeza do dia seguinte, né? Quando você empreende, é de fato um leão por dia que você precisa garantir. Eu vou trazer aqui agora uma pergunta que ela é muito fundamental. Antes de nós entrarmos no seu negócio, na CVC, o turismo, como que é comercializar, deixa isso aí um pouquinho mais para frente no nosso BC aqui. Você pegou justamente, saindo do setor de eventos, indo para o turismo, eles têm conexões, né, fundamentais. E como que você viu o turismo naquele período que você entrou? Porque ele ainda estava sufocado, estava ainda com bolsa de oxigênio, como que estava para você? Porque realmente você já pegou 2024 entrando, mas eu vejo que até mesmo muitos colegas do setor de eventos ainda estão se recuperando nesses 5 anos, querendo ou não. E você pegou um setor de turismo onde já está aquecido, com grandes eventos, grandes viagens, grandes oportunidades. Mas como que você fez essa análise para tomar a decisão de empreender com o turismo e a CVC?
A minha percepção, tanto no setor de eventos quanto no setor de turismo, é que Sim. por ter passado um período tão grande, tudo fechado e as pessoas não poderem interagir, existe essa ânsia das pessoas de retomar a vida por mais rápido possível. Então, a visão que eu tinha e os números que a CVC apresentava e o próprio turismo brasileiro apresentavam eram positivas no sentido de haver demanda para viagens de turismo, de lazer. Assim como também o setor de eventos hoje está super carregado, você tem novos espaços sendo lançados, mesmo com o AMB sendo inaugurado recentemente, você tem o Center Norte ampliando, os Fora as pavilhões, arenas, né? as arenas acontecendo. Então, assim, o mercado de fato está aquecido. A gente tem alguns desafios econômicos, né? O dólar na altura que está e o euro na altura que estão, eles não facilitam para o turismo brasileiro, para quem quer viajar para fora, na verdade, o brasileiro que quer sair do Brasil. Então, é um desafio. Isso também foi analisado dentro do meu business plan, mas ainda assim essa conta, na minha visão, fechava e tem fechado. Sim. Então, a gente tem que ponderar todos esses itens, mas ainda assim existe uma demanda aquecida e prova disso são os números do turismo de 2024. Alguns estados aí cresceram muito. O caso de João Pessoa, estive com a Secretaria de Turismo do Estado recentemente numa convenção e eles estão realmente felizes. Outros estados como Maceió e tantos outros. São Paulo, por conta dos eventos, também está muito forte o turismo aqui. E até a mudança, né, de pensamento de São Paulo. São Paulo se tornou o segundo polo de carnaval, né, com os blocos começando, os blocos de rua, Sim. começando bem antes. E você viveu o sambódromo por muitos anos ali, com as escolas de samba. E como que você vou trazer até um tema, como você vê essa mudança? Pergunta aqui até que entra fora do contexto, mas cabe nesse momento. Como que você vê essa mudança de cultura do paulistano? Querendo ou não, atraindo pessoas que eu fui para 5 carnavais da Bahia, posso afirmar que para mim o carnaval de lá, tem uma energia e hoje sou um frequentador de bloquinhos de rua em São Paulo. E como que você viu essa mudança de cultura da cidade, do paulistano como um todo? Eu diria que estando na São Paulo Turismo na época que cuidava e ainda cuida do carnaval dentro do Sambódromo, eu vi essa sementinha sendo plantada no setor de eventos, né? Um dos meus amigos lá, o Edilson, a Magda, não vou cometer o erro de tentar citar todos, que são muitos, mas esse time muito forte da São Paulo Turismo, com grande experiência, liderados aí pelos diretores na época, plantou essa sementinha e hoje o carnaval paulistano de rua é muito forte. Traz gente de fora, não sei se você tem essa visão, mas pessoas de fora do estado, de fora da cidade, vêm para o carnaval paulistano por conta da organização, né? Então, muito dinheiro é investido para tentar dar conforto para essas pessoas que vêm. Então, você tem uma mudança grande aí. Sem que o carnaval do Sambódromo perca qualquer tipo de força, né? Você vê que cada vez mais o carnaval do Sambódromo, das escolas de samba, está cada vez mais forte. Na verdade, as pessoas... complementar, né, teoricamente. Se você for olhar bem, é complementar, porque os blocos vão até um certo horário e depois pode ir para o Sambódromo e vibrar ali com a sua escola correspondente. Eu digo que São Paulo tem evento e tem atração para todos os tipos de público, né? A gente que fez gestão de pavilhão entende que as pessoas vêm com as mais variadas ideias. Então, assim, vou fazer um evento, já aconteceu, vou fazer um evento de gado, de trazer bois aqui para a cidade de São Paulo. Já aconteceu, a gente recebeu lá no Promagno. Mas, enfim, tem diversos. A Fórmula Indy mesmo, que paralisou parte da marginal do Rio Tietê por uma segunda-feira de manhã. Eu fui aí, de segunda de manhã, porque foi cancelado porque choveu no domingo. Choveu muito no domingo. Eu tava naquela batida.
bem ali naquela esquina, que foi dentro do sambódromo, já tava dentro, porque a batida Isso. não foi na marginal da Não, a gente. batida foi dentro. Foi Sim. dentro, eu tava eu e meu filho, ficamos esperando 2 horas, tava com transmissão através da Band na época, Isso. e do nada meu filho, pai, tava uma chuva, gente, eu lembro até hoje aquele evento, foi muito interessante, desde a construção, eu falei, não, eu vou nesse evento em si por causa do quê? Da novidade. É uma aula. É E uma como eu aula. já fiz lá também no AMB, corridas de rua, que nós passávamos por fora também, Sim. mas sempre fechando, colocando aqueles tapumes, cara, sensacional. É, Uma inovação que para nós, assim, que é raiz, eu tenho os meus 48 anos, pô, é lindo demais você ver aquilo bem no coração de São Paulo. é uma tendência mundial, né? O que acontece? A maioria dos autódromos, eles são isolados da região central, das grandes atrações da cidade onde Sim. acontece a corrida. Então, Mônaco é assim. Então, Mônaco é exatamente o que tentamos reproduzir na Fórmula Indy, porque ele demonstra a cidade, né? As tomadas de imagem você vê que mostram ali os iates, Sim. enfim, a parte turística da cidade de Mônaco é mostrada na Fórmula 1. Mas a grande maioria dos autódromos não são assim. Interlagos mesmo, ela isola a cidade, é isolado da cidade, fica na zona sul da cidade. E quando a gente traz isso para o sambódromo, foi o que aconteceu, e a ideia do mestre Kassab, né, de trazer essa corrida para cá, é exatamente mostrar a cidade de São Paulo. E isso aconteceu de forma muito satisfatória. Pena que não teve uma sequência. Foram 2 anos seguidos aí, mas foram grandes desafios que a gente teve a oportunidade de viver. Deixa eu falar da Voice Training para você. A Voice Training, escola de oratória, formação de palestrantes. Você pensa em ser um palestrante? Você pensa em ser um treinador? Tá aqui o QR Code na tela da Voice Training. Além dos cursos regulares, a Voice Training também transforma você em um palestrante. Você quer ter ali a sua carreira estruturada, aprender a vender palestras, aprender a fazer treinamentos, utilizar espaços de eventos como o nosso Osney Augusto Santos está falando, sim, a Voice Training tem esta possibilidade de construir a sua carreira, te auxiliar para que você consiga até mesmo produzir o seu evento e você comercializar treinamentos, palestras e uma forma diferente até mesmo de se comunicar. Você pensa em ter um treinamento específico dentro da sua companhia, aquele trabalho mais para o executivo, a Voice Training está aqui na tela também, o Instagram e o QR Code para que você possa agendar, falar com um especialista e levar a comunicação assertiva para dentro da sua empresa. Voice Training, transformando a sua forma de se comunicar. Osnei, você está falando uma coisa que é interessante, a produção do evento. Porque, como são 2 caras de eventos, eu estou aqui trocando, vai e volta a pergunta, e é algo bem gostoso. E você trouxe um tema interessante demais. Você construir possibilidades para que as pessoas possam ter ali a conexão com a cidade, que é uma outra forma de ver o evento. E hoje, nesse meio tempo, nós temos um Allianz Parque que leva os maiores shows. Antigamente, o que nós tínhamos? O Morumbi, lá há muito tempo atrás. Nós vemos grandes eventos espalhados na cidade, como o São Paulo Expo, que também nasceu recentemente, está aí bem ampliado lá na Imigrantes, o próprio Center Norte, pertinho do AMB, fora o Expo Barra Funda, espaço que aí já trocou de nome, a Unimed agora, lá na ponta da Zona Sul, o Vibra São Paulo. Como você vê o setor? Dá para comercializar tanto evento assim? As empresas estão carentes? Olha, Afora a Arena Mercado Livre no Pacaembu, que recentemente teve a final da Copinha, mas na verdade vai ser um grande também espaço para levar os eventos. De fato, São Paulo agora está seguindo uma tendência que é mundial. Você encontra eventos nos mais variados tipos de espaço. Então você tem, por exemplo, o Parque Vila Lobos. O Parque Vila Lobos é um grande espaço para eventos hoje em dia. Sim, e tem aquele globo todo direto, eu tô lá, sim, correndo, jogando tênis. O trabalho do setor público foi abrir para a iniciativa privada, então hoje existe uma administração privada do parque e ela comercializa para eventos. Então, na verdade, o público
paulistano e o público do estado de São Paulo mesmo, que vem para cá para participar dos eventos, ele aquece a cidade no sentido de haver demandas. E aí cabe ao empresariado do setor, e aí eu posso tangenciar tanto no setor de eventos quanto no setor de turismo, cabe ao empresário do setor enxergar essas oportunidades, né? Então você tem hoje shows no Morumbi, eles não deixaram de acontecer, os maiores ainda continua, nós tivemos agora recentemente da Shakira. Sim, você tem os shows no Allianz Parque, você tem shows na Arena AMB, que fica ao lado do pavilhão, e também existe um projeto para se construir uma arena multiuso ali, que deve vingar nos próximos Vou te anos. interromper, porque aquele estacionamento gigantesco da frente pode virar um grande complexo de eventos também. Isso, na verdade, o projeto contempla uma arena para até 20 mil pessoas. Sim. O projeto que a GL, ao assumir o AMB, assumiu. Na Olavo Fontana. Né? É isso, na Olavo Fontana com Hamilton Rodrigues, exatamente. Mas você tem shows acontecendo no estacionamento do estádio do Corinthians. Bom, existe demanda e a cidade de São Paulo é muito rica e o público de São Paulo é um grande consumidor de eventos, então existe demanda até para mais espaço, como eu mencionei. O Center Norte acabou de lançar mais um pavilhão, pelo menos foi montada uma tenda, foi lançado um pavilhão para poder atender as demandas que estão acontecendo nesse momento. E lá já tem 3, né? Branco, azul e amarelo. A gente tem, ali tem... Não, tem o vermelho também. Tem o vermelho. É gigantesco ali, é uma área de mais de 80 mil metros quadrados e foi criado mais uma área, ou seja, eles devem estar com demanda para poder construir mais um pavilhão. Então existe demanda, eu acho que a cada oportunidade que se cria ao construir um novo centro de eventos, como é o caso do Pacaembu, que tem uma área específica de salas para acontecer eventos ali, além do estádio, que também pode vir a receber eventos além dos esportivos. Toda vez que você cria um novo espaço, você cria novas oportunidades para o empresariado que organiza eventos buscar. Então, a matéria-prima de quem organiza eventos é o centro de eventos, é o espaço de eventos. Então, quanto mais você tiver, é uma tendência mundial e São Paulo está inserida dentro desse contexto. A gente ficaria aqui horas e horas só falando do setor de eventos, mas eu quero também trazer um pouquinho mais sobre você, sobre essa questão de se tornar um franqueado, né, da CVC, Sim. uma empresa sólida. Hoje, como que você vê iniciando esse mundo de franquia? Qual que é o desafio? Bom, acho que eu vou começar contando um pouco de onde surgiu essa ideia, né? Isso é importante. 2020... Joga aqui, um brainstorm. Isso, 2023. Eu fiz uma viagem com a família, a gente foi para a Europa e conheci algumas cidades lá. E a gente foi sem agência, sem um agente. Portanto, a gente planejou muito mais a minha esposa, para ser justo, porque eu estava envolvido nos projetos e ela assumiu essa responsabilidade de criar um planejamento para uma viagem familiar, passando por 4 países. Então, o resultado disso foi que a gente gastou mais do que deveria e passou diversos perrengues porque não estava amparado por alguém experiente, um agente de viagens, uma agência de viagens, podendo cuidar desse planejamento para a gente. Então eu enxerguei ali uma oportunidade de mercado, porque eu falei, não é possível que só comigo acontece isso. Só eu tive a ideia de planejar minha viagem por si. Você pensou que era entrar no decolar.com, pegar as passagens, ou na 1, 2, 3 milhas, aí você vai lá e você pega um Airbnb. Isso, achei que ia ser muito simples. Um hostel, você fez isso. Eu já fiz isso já também, gente. A ideia é que a gente percebeu que não é nada disso. É sempre... Pode dar certo, o mochilão dá certo, gente. Nós não estamos criticando isso, dá certo. Você, na verdade, você também... Mas não com família. O ponto é que você também vai aprender com a prática, né? Então, assim como no setor de eventos
é importante que você contrate um organizador de eventos, é importante que você contrate empresas especializadas de eventos, você mencionou algumas aí dentro do teu programa. No setor de turismo é importante que você contrate um especialista com suporte, que ofereça esse apoio tanto no planejamento quanto na execução da viagem e também no pós-viagem. Sim. E aí eu senti que existia uma grande oportunidade de mercado, porque mais famílias, mais pessoas, assim como eu, poderiam sofrer desse mal, de tentar fazer a sua viagem sem um profissional especializado e, por conta disso, não aproveitar tanto quanto poderiam aproveitar, gastar eventualmente mais do que estava planejado. Então, você acha que está economizando e às vezes está gastando mais do que deveria. Então, eu enxerguei essa oportunidade e então decidi buscar aí, por exemplo, a CVC, e foi o caso, a empresa escolhida para comprar essa franquia para poder empreender no mercado. Outro ponto interessante, eu estava, enquanto decisão de abrir a minha própria franquia, eu rodei shoppings, rodei parques e outros lugares para entender onde que eu colocaria esse meu investimento. E aí o que mais me chamou a atenção no caso da CVC é a vitrine que fica na frente da loja, e aí as pessoas param ali, eu olhava as pessoas sentadas no corredor do shopping, ali no banco do corredor do shopping, via as pessoas olhando para a vitrine e sonhando ali. E aí, assim como na época de eventos a gente realizava sonhos, porque às vezes a pessoa veio com um plano de realizar o seu próprio evento num setor específico, e aquilo lá é sonho, porque ainda é sonho, vai se materializar no futuro, mas é sonho. E aí eu vi as pessoas sonhando, no caso da vitrine da CVC, com a sua própria viagem em família. Então eu percebi que ali existia uma oportunidade e a gente continua então trabalhando com a realização de sonhos das pessoas. E aí foi por isso que eu decidi então contratar a franquia da CVC, comprar uma franquia da CVC e empreender nesse mundo que é realmente muito gratificante. Não, isso é lindo. E você trouxe um ponto, né? O que chamou a atenção foi justamente o marketing que eles fizeram de atração de público. Uhum. E a franquia em si, ela precisa ter esse trabalho. E Sim. como que é você, franqueado, se adequar a essas regras, essas normas? Porque muitas vezes as pessoas, não, eu sei fazer do meu jeito, mas é algo que já é sólido. Como se adequar a isso? Bom, E engolir regras também. De fato existem algumas regras a serem engolidas, acho que é uma boa palavra, mas o fato é que a CVC, assim como outras marcas de outros setores que oferecem franquias, eles na verdade oferecem para a gente não uma obrigatoriedade necessariamente, mas sim uma oportunidade de você realizar aquilo que já está sendo bem feito e está tendo sucesso. Então, o marketing da CVC é um grande destaque. Você vê que eles têm grandes influenciadores digitais. Você que conhece tão bem o mundo digital. Eles trabalham com grandes influenciadores digitais. Eles trabalham na mídia aberta. A própria loja, eu mencionei a questão da vitrine, é uma maneira de você chamar a atenção do público para a chegada de mais clientes, de mais prospects. Então, a CVC oferece essa expertise, essa experiência para você poder empreender de maneira mais assertiva. Tá. E era isso que eu buscava. Então, sim, você, assim como se eu tivesse empreendido de forma sem utilizar uma franquia, eu também estaria sujeito às regras não minhas, mas dos meus clientes, porque a gente, na verdade, sempre objetiva atender às demandas dos nossos clientes, e a CVC oferece um facilitador, que é o expertise deles, é a marca deles, a solidez de uma marca que passou pela pandemia e cumpriu os acordos com os seus clientes. Então, muitas pessoas deixaram de viajar ali em 2020 e depois retomaram suas viagens de forma tranquila com a CVC. Então isso chamou bastante atenção e fez eu tomar essa decisão de empreender com a CVC. Olha só, então todo esse cuidado, essa atenção que o franqueado tem que ter ao longo de todo o processo da empresa. Uhum. E aí, como empreendedor, quais são as maiores dificuldades? Eu acho que a maior dificuldade de longe são conseguir pessoas para montar o seu próprio time. Eu diria que tanto o setor de eventos quanto o setor de turismo
foram muito afetados durante a pandemia, então teve um desligamento de muitas pessoas e algumas delas decidiram não voltar para os seus setores de origem. Então, você vê matérias, por exemplo, sobre os hotéis em Paris no ano de 2023, no ano de 2023, falando que havia uma grande defasagem de mão de obra de qualidade, as pessoas que tinham experiência não retornaram, decidiram trabalhar em outras áreas. E o setor de eventos e o setor de turismo sofreram muito com essa falta de mão de obra, e ainda assim, ainda hoje é um desafio. Então, na CVC, agora sim, já estou amparado por um time, mas o início foi desafiador em termos de montagem de equipe, e esse, sem dúvida, foi o maior dos desafios, e eu acho que é o grande desafio do empreendedor do setor de turismo e do setor de eventos, você ter uma equipe coesa para poder garantir a melhor experiência para o teu cliente. Nós somos aqueles profissionais raiz, né? Os Ainda cabelos brancos não deixam mentir. Sim, e a barba também, que nós estamos com a barba. A minha já tá branca, se eu deixar um pouquinho maior. Mas eu não vou fazer Papai Noel no final do ano, não, garanto isso aí. Ainda não tô nessa fase. Mas eu tenho um amigo meu que ganha muito fazendo Papai Noel. Isso é verdade. 2,5 para ficar 1 hora como Papai Noel dá dinheiro, viu, cara? Pois é. Mas vamos trazer aqui. E foi algo que eu já estou muitas vezes comentando para o mercado. Não está faltando um apoio, vamos dizer assim, das universidades, das escolas técnicas para levar um conhecimento mais técnico. Você acha que essa teoria que eles ensinam não está já ultrapassada? Porque eu vou trazer aqui algo, aqui no IG, até para as pessoas entenderem. Eu recebi recentemente num grupo de empresários uma pessoa precisando de uma assistente administrativa, só que os critérios de contratação eram o primeiro, pontualidade, honestidade e presença diária, cara. Ou seja, são coisas que... São soft skills e não hard skills. Né? Não, isso daí é coisa básica. Você acha que está faltando isso? Ter aquela disciplina, postura, responsabilidade, moral e cívica, né? Lembra quando a gente teve? Eu diria que existe também um choque de gerações, né? A minha e a sua, com eventualmente funcionários de gerações mais recentes, mais novas. Existe sim, de fato, a gente... e é trabalho nosso aprender a conviver e gerir essas pessoas. E a questão da educação, eu acho que o ponto não é só a educação, é sempre importante melhorar, sim, o conteúdo das universidades que trabalham na área de eventos e turismo, os cursos técnicos da mesma forma, mas o grande desafio é a experiência. Então, no caso de turismo, no caso de eventos, você tinha profissionais com 5, 10, 15, 20 anos de experiência que sabiam fazer essa roda girar muito bem. E tanto em turismo quanto em eventos, você não tem uma segunda oportunidade de fazer bem feito. É uma só, é um atirador de elite. Errou, tem que correr. Exatamente. Então, pessoas experientes sempre fazem falta, porque elas já sabem os caminhos mais curtos, elas encurtam os caminhos. Então, fazem falta. E aconteceu muito por conta da pandemia, de muitas pessoas, tanto do setor de turismo quanto do setor de eventos, saírem dessas áreas. Sim. E aí você tem um impacto muito grande na qualidade do serviço oferecido, da experiência do cliente. Mas foi um desafio no início, e agora eu estou satisfeito com o time que a gente tem montado lá para poder atender bem as pessoas. E eu digo para você que o pessoal de eventos do passado nem qualificação tinha, qualificação tinha para execução, não tinha diploma. Não tinha diploma. Ia na raça, na prática, e fazia muito bem. Os novos que estão com teoria, por isso que eu acho que está precisando de uma reformulação dentro das universidades. Ensinar na prática é um desafio. Porque não estou criticando o docente, você sabe que eu lido com muitos professores, muitas universidades, mas não adianta só ensinar a teoria.
tem que pôr a pessoa na prática. Uma pessoa de eventos, como que ela não faz um estágio para produzir um evento? Precisa disso. Como um CRM, uma OAB, eu acho que precisa ter o seu teste final. E o teste final tem que ser ali, com os órgãos públicos, de repente, colocando a pessoa para realmente ser avaliada, não somente na teoria, porque papel hoje qualquer um sabe escrever, eu quero ver na prática, é o que o setor de eventos sofre, o turismo também. Se você pensar, né, mas se você pedir para o chat GPT criar um schedule de um evento, ele vai conseguir fazer. Faz. O ponto é como você vai colocar isso na prática, né? E as pessoas que vão fazer essa roda girar, elas já sabem os caminhos, elas estão preparadas para lidar com uma situação que foge aquilo que ela tinha planejado, e eventos, né? O próprio nome diz, né? Ele trata de fato de eventualidades, elas vão acontecer. O turismo muitas vezes é da mesma forma, então, por mais planejado que tenha sido, você precisa estar preparado para atuar numa situação que não estava sido planejada, uma situação eventual. E para isso você precisa ter experiência, ter essa tranquilidade de poder atuar e gerar, no final das contas, uma experiência positiva para o teu cliente. É isso aí. Estamos caminhando para o final. Uma última pergunta que eu sempre faço para as pessoas aqui. Rapidamente, como é o Osney Augusto Santos como ser humano? Nossa, é tão difícil de falar da gente. Pergunta pesada, vamos ver. Olha, eu diria que um ser humano que tenta sempre fazer o melhor possível dentro da situação em que ele encontra, um ser humano que tenta buscar ajudar as pessoas sempre quando possível, e essa é uma satisfação que a gente, chegando na nossa idade, né, Sidney? É o que a gente consegue encontrar onde você tem maior satisfação, né? Então, primeiro você se organiza enquanto profissional, enquanto família, e depois você faz as suas entregas profissionais, e o próximo passo é como é que eu vou passar isso para as próximas gerações, como é que eu vou ajudar as pessoas, contando um pouco da minha experiência, contando um pouco daquilo que a gente já viveu, e isso, de fato, é uma realização enquanto ser humano. Enfim, sou casado, tenho a minha esposa, tenho 2 filhos, o Henrique e a Gabriela. O Henrique fez aniversário no sábado, inclusive, 11 aninhos. Sou filho, né? Sou irmão, enfim. Um profissional que busca fazer as melhores entregas. Tenho também os meus hobbies. Eu sou músico não profissional, não sou músico amador, e gosto também de bater a minha bolinha, de praticar o meu esporte. É isso, acho que não tem muito mais o que falar, mas é difícil falar da gente. Acho que a pergunta de longe é a mais difícil que você já me fez. Muito bem. Veja, você que aqui está, você que acompanhou o programa de hoje, sem dúvida nenhuma, entendo que há uma transformação no seu negócio, as conexões que você tem que fazer. E o setor de eventos, ele precisa ter essas conexões. Entender que o aprimoramento técnico, ele tem que ser constante, fazendo com que as pessoas saibam que numa dificuldade que muitas vezes não está na sua alçada, você consiga ultrapassar aquele obstáculo. Buscando que pessoas especialistas, ouvindo outras pessoas, mas muitas vezes ouvindo você, tomando a decisão via o cérebro e também o coração, porque muitas vezes talvez algo possa ser desafiador hoje, mas depois, quando entendido, aquele desafio fica muito mais fácil para gerir. O setor de turismo, quantas pessoas você já fez realizar os sonhos? Como foi dito muito aqui, um sonho que muitas vezes é intangível, não tem como metrificar. E trabalhar com turismo é fazer com que a pessoa
chegue naquele ponto e daquele ponto ela se sinta feliz. E no BC de hoje, estreando aqui no nosso portal WIG, no WIG TV e também no WIG Play, no canal Sidney Botelho, no podcast Business in Connections, em todas as redes, sempre com o apoio da Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes, Toye Produções e Eventos, Agência Soldigi, Unielas Marcas e Patentes, Docu Technology, Toye Treinamentos. Eu agradeço muito você, Osnei Augusto Santos, diretor da CVC Osasco Convention, um grande especialista de eventos. Desejo sorte para você e você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Obrigado mesmo pelo carinho e que você sempre curta, compartilhe e esteja conosco aqui falando de negócios, conectando empresas, conectando você que está aqui. E eu, Sidney Botelho, agradeço demais, desejando a você sempre sorte nos seus negócios. E como eu gosto sempre de dizer, viva o momento com coragem e coração. Até mais.